Shalom, queridos. Hoje, 26 de julho de 2025, diretamente da minha querida Lauro de Freitas, Bahia, Brasil, que hoje amanheceu mais quentinha, por isso eu estou de manguinha de fora, diferentemente de ontem. Eu quero falar de uma gratidão ao fisioterapeuta da minha amiga Zuraida, em Salvador, que tem assistido aos vídeos sobre os provérbios e até reclama quando eu não faço ou não fiz algum dia. Eu quero dizer a você, doutor, que eu me senti muito honrada com a sua reclamação. Também é um psicólogo de crianças, para quem a minha amiga Zuraida enviou, e você também, muito obrigada por você estar ouvindo a palavra de Deus através do ensino dos provérbios pela minha instrumentalidade, ok? Nós vamos começar agora. Estou aqui com a minha pesquinha, que hoje nós temos 6 comidinhas. Vocês sabem que eu digo que quanto mais versículos, significa que tem mais comidinha. Não é assim, tá muito grande. Porém, ontem, eu ouvindo a ministração do dia 25, eu achei que eu fui muito prolixa no início, e foi bom eu escutar, porque eu vou me organizar para tentar enxugar, ser mais precisa nas minhas falas. Vamos, então, começar. Estamos em dias de abençoarmos a bandeira brasileira. Estou me sentindo sob o comando do bispo da Igreja Central de Brasília, o bispo JBS, que está numa campanha de 40 dias de oração pela nação brasileira, impondo as mãos sobre a bandeira brasileira. Provérbios 26, o versículo 1 diz assim: como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Versículo 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Versículo 8. Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Versículo 10. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos. Versículo 11. Como o cão que reitera, como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia. Vou ler de novo porque eu li errado. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia. E o versículo 12. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Queridos, quando nós vamos estudando, meditando a palavra do Senhor, uma coisa que eu faço nas minhas meditações, e aí já vou aproveitando, eu vou virar para ver se dá para vocês perceberem a palavra insensato. Não sei se deu para perceber, mas a proporção que você vai lendo, você vai percebendo, a palavra insensato aparece aí 9 vezes. São 9 vezes. Significa, desculpem, que nesse capítulo o Espírito Santo está dando ênfase à pessoa do insensato, a pessoa daquele que não tem sensatez, que não tem sabedoria, diríamos que não tem tino, que não sabe direito sobre a vida, a pessoa que não age com prudência. Então, esse capítulo é basicamente
para o insensato na sua primeira fase, na primeira parte, desculpe, primeira parte que vai do versículo 1 até o 12. Depois ele vai mudar para uma outra figura, mas do versículo 1 até o versículo 12, o foco do Senhor é no insensato. E aí, enquanto falo da ministração sobre o Brasil, também eu estou lhe dando pinceladas de como eu estudo, como eu medito nas Escrituras. Depois de meditar, eu percebi que quando a palavra do Senhor falava sobre o insensato, ela falava tanto a ele quanto a aqueles que se dirigiam ao insensato, como se insensato ele não fosse. E aí eu subdividi, então, os dois grupos. O primeiro grupo que eu vou falar é diretamente do que a palavra do Senhor nos diz acerca da própria pessoa do insensato. Então, o versículo 3, ela diz o quê? O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara é para as costas do insensato. Então a Bíblia está falando da pessoa do insensato. Ora, tanto cavalos quanto jumentos necessitam que a pessoa que os está dirigindo, que elas usem, a pessoa use o freio, quando os dois querem ir, minha avó diria, desembestados, fazendo sem controle, correndo e andando fora do gosto da pessoa que os está dirigindo. Mas também eles podem precisar de açoites quando eles estão empacando sem querer avançar. E aí a palavra do Senhor diz: pois é necessário que se use freio, é necessário que se use açoite quando esses animais, devendo ir, não querem ir, devendo parar, não querem parar. Aí o Senhor, que sempre se utiliza de figuras do nosso cotidiano, da nossa vivência, daquilo que nós bem conhecemos, quando ele usa essas figuras para que nós entendamos. Ele não está querendo falar de cavalo, ele não está querendo falar de jumento, ele está querendo falar de gente insensata. E como nós estamos falando desses dias da bandeira brasileira, da nação brasileira, nós estamos falando de autoridades insensatas. Aí o Senhor diz: pois para autoridades insensatas é necessário que se use a vara. E aí é óbvio que nós não temos uma vara para botar nas costas da pessoa, da autoridade. Mas vamos pensar metaforicamente quais seriam as varas que nós deveríamos usar para autoridades quando elas forem insensatas. E aí uma autoridade insensata, digamos, ela, ao invés de ser ágil, ao invés dela ter diligência no que ela deve fazer, ao invés de ela ter a responsabilidade de cumprir aquilo que ela prometeu aos cidadãos na hora do voto, elas prometeram, elas não estão cumprindo não, elas merecem vara. Uma vara, por exemplo, seria aplicar a retirada de votos para esta pessoa numa outra oportunidade. Essas autoridades também, ao invés de, digamos, de retirar a ação apropriada, elas poderão estar com desmandos, com excesso de ações impróprias ao seu cargo, impróprias àquilo que a justiça dirá para que ela faça dentro do que lhe compete naquilo que é estabelecido na Carta Magna, né? Então, estas pessoas, autoridades insensatas, elas precisam ser varadas. E aí, obviamente, lembramos que é metaforicamente, de modo que, como serão as varadas que daremos para autoridades insensatas que não cumprem o que prometeram para os cidadãos? Eu digo, uma coisa é retirar o voto. A outra pode ser, por exemplo, estacionando as redes sociais e dizendo: a autoridade X não está cumprindo, ela está recebendo uma varada. Ou escrevendo para a página oficial dessa autoridade e dizendo: já escrevi uma vez para uma autoridade dizendo: cadê
Cadê aquilo que foi prometido? Para onde foi? Isso é a varada. Eu vou ler o versículo 11, que também se refere à pessoa da autoridade insensata. Como o cão que torna ao seu vômito, que nós achamos uma coisa nojenta, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Estultícia é loucura, não loucura no sentido de doença mental, loucura no sentido de atitudes impróprias a um adulto, a uma autoridade. Aí o Senhor diz, olha, mas tem autoridades que assim como o cachorro que volta para o vômito, a gente faz assim, pois é, tem autoridade que ela reitera a estultícia dela. Nós conhecemos autoridades que no mandato, elas fazem loucuras, elas saem do probo, do justo, daquilo que a Carta Magna diz. Estou procurando a claridade, não estou encontrando, vocês vão me desculpar, mas vamos ouvir mais do que me ver mais. Aí o Senhor está dizendo, pois olha, você deseja mesmo continuar dando o seu voto à autoridade que se parece com o cão que torna o vômito, autoridades insensatas que reitera continuamente a sua estultícia? Ora, se vocês já viram que ela no mandato X fez muita estultícia, o que quer você votando novamente numa pessoa desse jeito? E aí vamos para o versículo 12, que é a terceira vez que o Senhor fala para a pessoa, fala sobre a pessoa do insensato. Tens visto, aí uma pergunta, tens visto a um homem que é sábio a seus olhos? Aquele que a gente diz, se acha, se gaba. Aí o Senhor diz, pois maior esperança há no insensato do que nele. Pronto. E aí o Senhor piorou, ele achou uma pessoa que parece ser pior ainda do que o insensato, quer dizer, ela atingiu um patamar mais elevado do que aquele insensato sobre o qual nós estávamos falando. Ela está dizendo, tem um insensato de grau mais elevado, é aquele que é insensato, mas se acha, é aquela pessoa que ela fala mentiras, como se verdade fossem, e ela quisesse ainda nos convencer, porque ela acha que ela é a sabedoria em pessoa. Viste um homem sábio a seus próprios olhos. Pessoas no seu entorno estão dizendo, você está errado, você é insensato. Mas essa pessoa não aceita o julgamento, a apreciação de outros que estão assistindo a esta pessoa, assistindo aquilo que ela tem no seu comportamento, nas suas falas, mas ela não aceita esse aval dos outros e ela, vou dizer de novo, ela se acha, pois o Senhor diz, maior esperança para o insensato do que para ela. E nós perguntaríamos, e há alguma esperança para o insensato? Claro que não. Pois então, pior ainda, para este, que eu estou dizendo de grau mais elevado, porque ele se acha, aos olhos dele, que ele está com a verdade, que ele está com a razão. Pronto. Agora nós vamos para o segundo grupo de versículos, que é quando o Senhor vai falar para as pessoas que se relacionam com o insensato. Vamos ouvir. O versículo 6 diz assim, os pés corta, quer dizer, como se eu mesma cortasse os meus pés. Os pés corta e o dano sofre a pessoa que manda mensagens por intermédio do insensato. Ora, que pessoa sou eu que, reconhecendo nesta figura aqui, nesta autoridade, um insensato, eu mando mensagens através dele. Eu mando a mensagem assim, olha, eu estou lhe dizendo que eu acredito que você vai melhorar a educação do meu estado. Por isso eu estou enviando através de você a mensagem que eu acredito que por você vai melhorar sim a educação do meu estado. O Senhor disse, sabe o que você está fazendo com você, seu
cabeça de Nico. Você está cortando seus pés. Você está fazendo com que você mesmo sofra o dano, porque é óbvio que a mensagem que você está enviando através do insensato, ela não vai chegar lá. Ela não vai, será a mensagem que você mandou, enviou, nem vai ser, porque ele não vai considerar, e ela não vai chegar lá, porque você mandou uma mensagem boa através de um insensato. Então, é como se você cortasse seus pés, ou seja, a mensagem não vai chegar. Você está um coxo, você está uma pessoa sem pés, você está sem mobilidade, porque você mandou a mensagem para alguém que deveria se mover, que deveria caminhar, como se ela estivesse andando com os seus pés. Então ela está lhe substituindo na caminhada para que essa mensagem boa possa acontecer. Porém, ela não vai fazer isso, porque ela é insensata. Ela é uma pessoa que ela se acha, ela se gaba, mas ela não é boa. E você, agora falando de você, você agora é um insensato também, porque você mandou a mensagem por ela. Então, o que você fez? Você cortou os seus pés. Ao invés de você andar através de uma boa autoridade, você mandou por uma autoridade insensata que não merece credibilidade. Pois então você cortou os seus pés. O outro versículo é o versículo 8. O versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: agora vamos imaginar uma pessoa que tem pedras preciosas nas suas mãos, que tem ouro, uma gema, rubi, eu queria me lembrar uma esmeralda, queria me lembrar esmeralda por causa do verde de hoje. Aí o Senhor vai tomar esta pessoa que tem pedras preciosas nas mãos e o Senhor diz assim: como aquele que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é a pessoa que dá honra ao insensato. Primeiro vamos olhar a figura que nos pareceria de um doente mental, de um psicótico, que ele tem pedras preciosas nas mãos e parece que ele não sabe avaliar, que ali é valiosíssimo, que ali é preciosa, que ali ele poderia comprar comida para ele, comprar remédios para ele. Aí ele pega aquelas pedras preciosas que estão nas suas mãos e ele atira as pedras preciosas num montão de ruínas. Primeiro, que ruínas não é local para pedras preciosas. Segundo, que se ali é um local de ruínas, ruínas tem escombros. Ruína vai ter partes grandes, digamos, de um edifício que foi um edifício que foi atingido por uma bomba, por um avião. Então, há paredes, né, que estão inclinadas umas sobre as outras, mas também há partes esmiuçadas. Você imagina uma pedra preciosa caída num monte de ruínas. Quem vai encontrá-la? Não vai encontrar mais. Então, o Senhor está falando tanto da ação insensata de alguém que pega a pedra preciosa e lança no local impróprio do monte de ruínas, como também aqui nós podemos inferir que esta pedra preciosa lançada no monte de ruína, com extremíssima dificuldade será reencontrada. É muito provável que não dê para alguém ir lá e trazê-la de volta. O Senhor diz, olha, do mesmo jeito como esta pessoa que eu tomei como se fosse um doente mental, o Senhor diz assim, é a pessoa, eu estou tomando agora, o cidadão que dá honra ao insensato. E a maior honra que nós damos a uma pessoa, falando do ponto de vista agora político, é o voto. Então, quando você dá a preciosidade do seu voto, porque é o voto que nós temos, que nos representa, que está dizendo, através deste voto, que eu estou colocando nesta autoridade, nesta futura autoridade, eu estou dizendo que eu acredito que a saúde pode melhorar, a educação pode melhorar e muitas outras coisas poderão melhorar, porque eu estou dando a minha preciosidade
eu estou emprestando a minha preciosidade, a minha pedra preciosa, colocando em uma pessoa que vai trazer um resultado do trabalho dela me representando. O Senhor diz, pois se você colocou, vou falar um pouquinho mais alto, porque aqui tem agora, me parece que estão cortando grama ou outra coisa qualquer. Então, o Senhor está dizendo, cidadãos que colocam a sua pedra preciosa do seu voto em figuras insensatas, eu estou dizendo, você é igual a um doente mental que pegou a sua pedra preciosa e lançou num monte de ruínas. Não vai ter resultado nenhum e vai ser difícil de reaver. Então, vamos cuidar da preciosidade do nosso voto em nome de Jesus. E o último versículo vai ser o 12, ainda falando... Desculpem, não é o 12, é o 10. O 12 foi sobre a pessoa do insensato. Nós estamos falando agora das pessoas diante do insensato, do que elas fazem em relação ao insensato. O versículo 10 diz, como um flecheiro que a todos fere, você sai flechando por aí à toa, como bala perdida. Essa é a expressão nossa acerca de um flecheiro que a todos fere. Assim é o que assalaria os insensatos, como flecheiro que a todos fere. Assim é o que assalaria os insensatos. Ora, no momento em que eu dou a minha pedra preciosa para um insensato, eu estou jogando fora. E aí o Senhor diz, e além disso, você é igual a um flecheiro que lança, vai saindo assim, lançando flechas por tudo que é lado, e aí vai atingir uma diversidade de pessoas. Ele diz, pois é, você sozinho, quando você assalaria um insensato, uma autoridade insensata, você não fere só você, não. Você sai ferindo uma quantidade de pessoas muito grande à sua volta. Assim, queridos, eu me propus tentar fazer as minhas ministrações um pouco menores, porque eu achei que, de fato, estou aumentando o ruído para contrapor com o ruído externo. Então, o Senhor está nos dizendo em Provérbios 6, vamos pensar tanto em nós, como pessoas que não devemos ser insensatas, dando o nosso voto a insensatos, quanto vamos observar com cuidado quem são as pessoas a quem nós estamos entregando a gema preciosa do nosso voto, para que nem nós estejamos entregando o nosso voto para insensatos e nem sejamos insensatos também. Muito bem, e nesse momento eu quero mais uma vez orar pela nação brasileira. Senhor, debaixo da autoridade espiritual do bispo JBS de Brasília, Senhor, eu oro pela minha nação, abençoando a minha bandeira, em nome de Jesus, declarando que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Esta bandeira que representa a nação brasileira, eu digo, a nação brasileira pertence ao Senhor Jesus. Eu abençoo e ponho as minhas mãos, conjuntamente com as mãos de milhares de brasileiros que ao redor do mundo estamos abençoando a nação brasileira e declaramos que os homens maus, iníquos e insensatos estão sendo retirados. E abençoa a nação brasileira dizendo que o Senhor está fazendo uma varredura na nossa nação, retirando dela todos os insensatos, todos os perversos, todos os iníquos, todos os ladrões, todos os mentirosos. E em nome de Jesus, também queremos abençoar essas autoridades insensatas, iníquas, perversas, mentirosas, ladras. Nós as abençoamos em nome de Jesus, já que estas mesmas autoridades também são criaturas de Deus,
também são pessoas alvo da misericórdia e do amor de Deus. Nós as abençoamos dizendo que brilhe sobre suas mentes a graça do Evangelho de Jesus Cristo, que essas pessoas ainda acordem em tempo antes que elas morram e vão para uma eternidade sem Deus, por praticarem tanto abuso no país que Deus nos deu. Um país lindo, maravilhoso, rico de bens materiais e de pessoas. Então nós abençoamos a nação brasileira e declaramos mais uma vez: o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil que tem essa música tão linda é do Senhor Jesus. Nós dizemos as forças das trevas, em nome de Jesus, Satanás, príncipe das trevas, eu estou falando com você, como autoridade que eu sou ministra da palavra de Deus. Satanás, independentemente das minhas lágrimas, você sabe que eu sou autoridade. Independente do meu tom de voz, você sabe que eu creio no que eu estou falando. E eu estou dizendo que em nome de Jesus, você não se manterá destruindo a nação brasileira. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que você e as suas artimanhas, seu ladrão mentiroso, vocês não imperarão, não continuarão imperando e destruindo o povo brasileiro, porque o Brasil, essa terra linda, é do Senhor Jesus. Pátria amada, Brasil, a terra que pertence ao Senhor Jesus. Aleluia, graça e paz.